Hoje recebemos em nossos estúdios o professor Anacleto Ortigara, diretor técnico do Sebrae de Santa Catarina, que vai falar sobre empreendedorismo. Tudo bem, professor Ortigara? Muito bem, é um prazer estar aqui no seu programa e falar a um estado de excelência. É um privilégio compartilhar algum conteúdo apreendido, conhecido, com um universo de empreendedores cada vez mais acentuado, mais atento e mais próspero. É o que distingue realmente o mundo dos empreendedores daqueles que estão atuando no mundo profissional diferenciado. Professor, a pesquisa realizada pela GEM mostra que no ano passado o país registrou a maior taxa de empreendedores em estágio inicial dos últimos 11 anos. 17,5% da população adulta, ou seja, 21,1 milhões de brasileiros exerceram a atividade empreendedora no país. Qual a razão dessa pujança, professor? Muitas razões conspiram favoravelmente para que se possa anunciar números tão animadores do ponto de vista da atividade empreendedora. E essa pesquisa foi realizada com 17 países do total de 20 países do G20. Então nós temos um segmento que tem propiciado ao país uma condição privilegiada no ranking dos países que colocam a economia em destaque no planeta. A atividade empreendedora sempre existiu de alguma forma, mas se notabiliza agora, nesses últimos tempos, porque ela é convergente à realização de negócios. O empreendedor, a empreendedora, surge como alternativa de desenvolvimento local, de reversão de expectativas, de criação de oportunidades de sustentar a família, de criação de aspectos para gerar riqueza e de crescimento das pessoas. O desenvolvimento humano passa também pela atividade empreendedora. Então, um conjunto de fatores é que fazem dessa atividade um número tão interessante a ser analisado. E por isso que a pesquisa, quando anunciada, chamou tanto a atenção e está hoje servindo como base de estudo, não só para entrevistas ou a mídia de maneira geral. A pesquisa serve especialmente à análise por parte de governantes, por parte de empresários, por parte de estudantes, para que se tenha a possibilidade de ganhar mais pela revelação dos números contidos na pesquisa. E quais são os cuidados que se deve ter com uma empresa recém-nascida, professor? É a grande pergunta a ser feita no momento certo. E ao nascer, poderíamos até colocar uma etapa anterior, os cuidados para pensar em fazer uma empresa existir. É como a criança que vai nascer. É preciso que os pais façam todos os cuidados no sentido de análise de sangue, a compatibilidade, todos os cuidados. Assim é na vida empresarial. Toda a validação da ideia. Não é porque é uma ideia que parece brilhante, parece empolgante, que deva ser colocada em prática sem preparo para que ela gere resultados e os resultados esperados. Propósitos que pareciam fantasticamente bem concebidos em termos de ideia, se revelam pouco animadores com o futuro. Aquilo que parecia sem muita importância, sem muita animação, com o passar do tempo, dado a esse cuidado pré-natal, acabou evoluindo e avançando para uma história de sucesso. Então, cuidado com as variáveis todas que interferem na gestão. O mercado que pretendo atingir é verdadeiro o número, o dado que tenho? A condição de análise por tecnologia a ser utilizada. Que tecnologia será necessária? Como eu vou acessar essa tecnologia? Como eu vou atualizar a tecnologia que preciso para gerar resultados na empresa? A equipe, profissionais, existem ou terão que ser formados esses profissionais? A exigência sanitária, que é cada vez maior, o cuidado sanitário, eu tenho condições de responder a essa exigência? As questões legais, fiscais, o relacionamento com o ente público, o governo, o preparo de todo esse aspecto da legalidade da empresa. São elementos essenciais. E aí nós temos uma série de outros que poderiam ser conhecidos. E eu vou deixar como caminho para se conhecer todos esses elementos necessários o Sebrae, disponibilizando conteúdos fantásticos, gratuitos, para que a gente acesse todo o volume de informações necessário
para que na sequência a gente não deixe nada de fora e a empresa comece a sua vida saudável, robusta, forte e com a certeza e com a perspectiva, pelo menos, de certeza de vida longa. Professor, quais são as causas mais comuns de mortalidade de uma micro, pequena ou média empresa? A maioria dos fatores de fracasso, quando utilizados de forma inteligente e plena, também são os fatores de sucesso. Vou pegar um exemplo apenas. Planejamento na pesquisa que nós fizemos, aliás, a pesquisa que serviu de base científica para essa defesa de tese que citei anteriormente. O mesmo valor que tem para colocar uma empresa em decadência, também tem para colocar a empresa em ascensão quando bem utilizado. O planejamento. A maioria das empresas pesquisadas revelou que um dos problemas, um dos fatores que levou à queda é a falta ou a falha no planejamento. Por outro lado, muitas empresas responderam que o fator de sucesso relevante foi o acerto, foi o cuidado, foi o tempo dispensado a fazer um bom planejamento e, naturalmente, acompanhado da boa execução. Agora, professor, como realizar um bom planejamento? Você fala em planejamento e eu vou acrescentar a esse planejamento a ideia, e é bom que se fale em planejamento para derivar para a ideia abrangente de plano de negócios. O plano de negócios, e aliás nós estamos num período em que estamos em Santa Catarina, de forma pioneira, fazendo a quarta edição do concurso estadual de planos de negócios, destinados a universitários matriculados em universidades catarinenses, que tem como prêmio, vou me valer desse espaço, tem como prêmio a viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, passando uma semana num ambiente de empreendedorismo que só estando lá a gente já respira esse ambiente todo. Então, nós estamos num ambiente cada vez mais propício a empreender, cada vez mais próximo da ideia da tentação de criar um negócio, de fazer um negócio acontecer. Agora, não é porque estamos nesse ambiente, nessas condições, que vamos fazer de forma desajuizada ou de forma atabalhoada. O planejamento existe para ser elaborado e ser executado. E o formato mais apropriado no âmbito do início da empresa é plano de negócios, que vai da ideia, toda a discussão, toda a validação, que vai da elaboração de um plano de marketing, de um plano de execução operacional, de um plano de presença em mercados mais competitivos, na entrada ou saída estratégica de alguns espaços competitivos. Então, o planejamento ele pode ser simples, como deve ser, mas deve ser principalmente baseado em condições de ser medido. Tudo que se planeja precisa oferecer condições de medição. Para medir, se planejou, mede para ver se alcançou o que planejou. Professor Anacleto, no Brasil e aqui em Santa Catarina, quem tem mais iniciativas empreendedoras, o homem ou a mulher? Essa é uma pergunta interessante, desafiadora. Para nós, homens, é cada vez mais desafiadora, propriamente, a ideia de que nós não estamos soberanos e, bem pelo contrário, há um crescente avanço das mulheres. E que bom que isso esteja acontecendo, porque a capacidade feminina na gestão dos negócios se notabiliza, avança. Basta ver a presença feminina nas diferentes frentes. O Sebrae adota medidas de reconhecimento da capacidade empreendedora das mulheres quando coloca prêmios específicos para as mulheres, mas que também não exclui a mulher da participação dos prêmios de empreendedorismo quando podem participar homem e mulher da mesma forma. A presença da mulher hoje está quase no percentual dos homens, 49 ponto alguma coisa por 50 ponto alguma coisa, não chega bem a 51. É um equilíbrio que revela a grande caminhada, o grande avanço, o grande preparo da mulher para fazer a sua parte no mundo dos negócios. Eu tenho convicção de que este é um dado importante, sem fazer a diferenciação, sem fazer aí todo aquele discurso voltado à proteção, porque a mulher precisa dessa ou daquela proteção. A mulher precisa só ser respeitada.
competência e capacidade para fazer negócios, para dar resultados empresariais, inequivocamente é possível perceber. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais competitivo, inclusive no mundo empresarial, onde a mulher se apresenta e, olha, é preciso ver as histórias boas de sucesso. Há algumas semanas nós estivemos no município de Concórdia, entregando o prêmio à finalista do Prêmio Mulher de Negócios do Estado catarinense, Estado de Excelência, mas olha o Estado de Excelência, ela já é a vencedora da região Sul. E entre quase 4.000 inscritas no Brasil inteiro, ela está entre as 17 finalistas que durante este mês vai apontar, o certame, o concurso vai apontar as vencedoras no âmbito nacional. Eu entreguei em Concórdia o prêmio à empreendedora Cláudia Tomé, que recebeu o prêmio e que fez um discurso que seguramente poderia ser anotado por empreendedores que pretendem aprender a cada oportunidade. Então, acho que é muito bom, muito positivo. As salas de aula, os ambientes empresariais, os ambientes de pesquisa, cada vez mais contam com a inteligência e a perspicácia das mulheres. Bom, professor, mais de 1 milhão de novos empreendedores individuais. Isso desde quando foi promulgada a lei até o mês de março, até o mês passado. Essa é uma tendência no Brasil? Bom, esse é um fato relevante, é um fato novo na história da legislação do Brasil. Criou-se um mecanismo, criou-se um ambiente legal favorável, que não assustasse quem tivesse a ideia de se formalizar, porque antes do advento da lei, nós tivemos um movimento nacional em favor da lei geral, que foi toda uma movimentação feita por entidades de classe, por associações empresariais, por organismos que estavam vinculados aos segmentos produtivos do Brasil. Todo esse movimento culminou com o Congresso Nacional e o Executivo Nacional criando uma lei, um fator de incentivo a práticas legalizadas, práticas legais. O empreendedor individual já veio na sequência dessa lei geral das micro e pequenas empresas e criou um fator diferenciado dos anteriores existentes. Foi todo um sentido de amparo, um sentido de retaguarda, de valorar, de apreciar uma ideia e colocá-la em perspectiva de virar um negócio formalizado com o devido cuidado, com a devida atenção e sustentação do empreendedor para que ele continuasse a prosperar depois de formalizado. O grande medo dos informais era exatamente a respeito da carga tributária. Que avanços trouxe a legislação do empreendedor individual nesse sentido? O formato da lei que ampara o empreendedor individual é todo especial. O custo de operação da empresa, o custo tributário é outra lógica, segue outra lógica. O custo mensal passou a ser plenamente atendido, em condições de ser atendido. Os valores, inicialmente de 36, de 40, 50 reais que se pagava mensalmente, agora está sendo reajustado. A legislação já está sendo revista. Nós temos um movimento em Santa Catarina já com a frente parlamentar, capitaneada por parlamentares comprometidos com a nossa micro e pequena empresa, já está sendo revista a base daquela lei geral editada e do próprio EI, do próprio empreendedor individual, já está se revisando, mudando os patamares, os níveis, o volume de faturamento para que se amplie e que se tenha um ambiente de negócios cada vez mais convidativo. Mas criando 1 milhão de novas empresas formalizadas. Só em Santa Catarina, nós atingimos no ano passado mais de 40 mil novas empresas formalizadas. É um estado, por isso que o programa tem um nome tão especial, é um estado de excelência. Nós acompanhamos tantas histórias nesse estado, nós andamos em lugares e percebemos que receber a certificação, o documento, o CNPJ de empresa formalizada era uma espécie de troféu. O empreendedor se sentia um empresário, quase que gritando ao seu público com toda a eloquência, com toda a energia na voz: eu estou aqui, eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu tenho meu certificado, eu não estou mais fugindo, eu não saio mais como clandestino, eu tenho nota fiscal,
eu contribuo, eu pago a minha parte, eu faço parte da estatística positiva dos negócios. Então, esse movimento nacional foi muito importante no Brasil e no estado de Santa Catarina. Mas quem pode se inscrever, se registrar como empreendedor individual? Essa é uma boa questão e eu vou fazer a resposta para que todo empreendedor que nos assiste sinta-se contemplado. Antes de fazer a verificação de impossibilidade, vai ao Sebrae, vai a uma unidade do Sebrae, liga gratuitamente para o Sebrae, busca o site, um escritório do Sebrae e pergunte se o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, pode ser formalizado, para não escapar nada. A própria legislação está sendo alterada, porque às vezes ele tem uma ideia do que ele está fazendo e que, na verdade, como ele concebe, poderia ter algum grau de dificuldade. Com a adequação, com o estudo, com a orientação dos consultores do Sebrae, ele poderá fazer a melhor opção de formalização. Mas poucas atividades ficam de fora. A grande maioria das atividades informais foram contempladas com a possibilidade de formalização. Então, o convite está feito, o Sebrae abre as portas, a orientação é gratuita, o incentivo é total e a segurança para receber essa informação, processar essa informação e utilizá-la de forma inteligente para melhorar o negócio, sem dúvida, vale muito. Bom, professor, há vários apelos para que surjam novos empreendedores. Mas e para os empreendedores existentes? Que ações o Sebrae desenvolve para dar suporte à boa gestão dos empreendedores? Nós dividimos a ação do Sebrae basicamente em dois recortes. O candidato a empresário e o empresário já existente. Ao candidato a empresário, soluções disponíveis e gratuitas, muita coisa operada via site, via disponibilidade digital. Nós temos, por exemplo, um programa chamado Negócio Certo. É um programa que dá da ideia do negócio até a formalização todos os procedimentos, todos os caminhos, com consultores disponíveis, com pessoas para orientar. Tudo que se precisa ter como informação no início do negócio, por esse programa, por esse modelo, por essa ferramenta, é possível se chegar à formalização, ao registro em condições de sucesso pleno. Por outro lado, aquelas empresas já existentes, nós temos alguns modos de operação. Por exemplo, pode ser por forma coletiva. Um setor, vamos pegar o exemplo que nós atuamos fortemente, setor moveleiro da região oeste catarinense. Nós denominamos como arranjo produtivo de móveis do oeste catarinense. De forma coletiva, muitas soluções são empregadas àquele conglomerado de empresas localizadas no setor moveleiro, no território definido, coletivo e setorial. Por outro lado, pode ser também individual. E aí nós temos disponibilidade de consultorias, programas disponíveis para serem acessados. Um exemplo disso é o programa Faça e Aconteça, que são 6 módulos disponíveis para que o empresário possa compreender melhor a complexidade da gestão, o gerenciamento do negócio. Onde estão os gargalos, onde estão as situações que exigem maior cuidado, onde se localiza o fator que, às vezes, se não observado, leva à quebradeira. Nós temos, então, um conjunto de soluções destinadas a esse segmento. Empresas já existentes, empresas já formalizadas, com algum tempo de vida e que precisam de algum suporte. Professor, tempos atrás, nós vivemos a era da qualidade. Hoje, sem qualidade, você não faz absolutamente nada. Hoje, vivemos a era da inovação para competir no mercado cada vez mais agressivo. Qual a importância da inovação para o futuro dos negócios? Bem, a pesquisa, que deu origem a essa nossa conversa faz uma boa reflexão, coloca números para uma boa reflexão. Nós estamos muito bem ranqueados quando o tema é percentual de empreendedores, mas estamos ainda devendo quando se fala em inovação. Na verdade, é o diferencial das nações mais competitivas do planeta. A inovação é um grande desafio perseguido de forma bastante firme por parte do Sebrae do Brasil inteiro, em especial do Sebrae de Santa Catarina, mas o processo de inovação é cultural, é técnico, é de competência,
é de natureza variada em termos de buscar segmentos que se fortalecem com inovação, com iniciativas inovadoras, mas é um grande desafio ainda. Nós não chegamos, o Brasil não chegou, a pesquisa revela, nos níveis desejáveis para uma nação tão empreendedora. E talvez esse seja o tema que deva merecer nos próximos tempos cuidados em termos de políticas públicas, atenção por parte das universidades para que se crie ambientes que fortaleçam a atividade inovadora. Tão importante quanto o empreendedorismo associado à inovação é que dá uma condição efetiva de competir. A inovação ainda está muito aquém do que deveria estar, no sentido de poder sustentar os negócios, até porque a prática que nós adotamos por muito e muito tempo era de termos um cuidado e observar, portanto, no mercado, quais eram as melhores práticas no mercado, quais eram as referências de melhores práticas. A inovação tem outra lógica. A inovação propõe que se olhe as melhores práticas, mas que se inaugure novas práticas. Novas práticas saem da linearidade das melhores práticas. Novas práticas são situações criadas a partir de um estado inexistente de prática. Nós estamos avançando em muitos segmentos. Santa Catarina tem hoje a pretensão de avançar mais. Nós estamos, durante a semana que passou, nós tivemos importante reunião com dirigente de incubadora do Vale do Silício, local em que é atrativo. Nós levamos os estudantes para lá para conhecer toda a situação local e agora estamos fazendo uma aproximação com uma entidade localizada naquela região, buscando então associar as iniciativas empresariais já existentes com a característica inovadora daquele território. Me parece que buscando aí juntar a competência, a inteligência dos nossos empreendedores, saindo das melhores práticas e inovando, criando novas práticas, nós vamos sim, eu sou muito otimista, vamos inaugurar tempos muito promissores também no que diz respeito a projetos inovadores, projetos diferenciados e que serão referência para que outros copiem a ação inovadora de nossos catarinenses. Professora Anacleto Ortigara, muito obrigado pela sua brilhante participação no programa Estado de Excelência. Gratidão é nossa, muito obrigado pela oportunidade. Nós não chegamos a um estado de excelência pelas circunstâncias que são belíssimas, circunstâncias naturais, mas é pela relação da capacidade humana que aqui temos com os fatores que nos deixam em vantagem. Nós apostamos que a possibilidade real de emancipação humana dar-se-á pela ação inteligente do ser humano, da criatura humana, especialmente os excelentes, os excepcionais, os maravilhosos e as maravilhosas empreendedoras e empreendedores catarinenses. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br.